Olá, meu irmão, querida irmã, encontramos-nos, como sempre, para todo o domingo temos aqui um programa, a leitura orante, para lançarmos um olhar reflexivo e ao mesmo tempo orante ao texto do Evangelho a ser proclamado no primeiro dia da semana, no domingo. Você pode ver, esse terceiro domingo da Páscoa começa com um novo cenário, preparado com muito esmero aqui pelos técnicos da Evangelizar. Você pode acompanhar, a inspiração fundamental é a palavra, é os comportamentos da Mãe do Senhor, que com a palavra de Deus tinha uma profunda intimidade. Maria, contudo, conservava cuidadosamente todos os acontecimentos e os meditava em seu coração. É como se ela estivesse o tempo todo a estar à procura dos sinais e das respostas de Deus. Que este nosso programa, a leitura orante, também nos ajude a tornar mais aguçada a capacidade de encontrar os traços de Deus. Para esse terceiro domingo da Páscoa, o texto é João, capítulo 21, versículos 1 a 14. É o dia 4 de maio. Primeiro, a leitura, como sempre. João 21, 1 a 14. Primeiro vamos à leitura, queira acompanhar aí na sua casa, no sofá da sua sala talvez, ou no seu quarto. Tenha em mãos a sua Bíblia. João 21, 1 a 14. Depois disso, Jesus manifestou-se novamente aos discípulos às margens do mar de Tiberíades. Manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros dos seus discípulos. Simão Pedro lhes disse: vou pescar. Eles disseram: vamos nós também contigo. Saíram e subiram ao barco, e naquela noite nada apanharam. Já amanhecera e Jesus estava de pé na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus lhes disse: jovens, tendes acaso algum peixe? Responderam-lhe: não. Disse-lhes: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram então, e já não tinham força para puxá-la, por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo que Jesus amava disse então a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer é o Senhor, vestiu a roupa, porque estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos, que não estavam longe da terra, mas cerca de 100 metros, vieram com o barco, arrastando a rede com os peixes. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo em cima peixe e pão. Jesus lhes disse: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro saiu então ao barco e arrastou para a terra a rede, cheia de 153 grandes peixes.
E apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus aproxima-se, toma o pão e os distribui entre eles, e faz o mesmo com o peixe. Foi esta a terceira vez que Jesus se manifestou aos discípulos, depois de ressuscitado dos mortos. É esta a palavra do Evangelho para esse terceiro domingo da Páscoa. Vamos agora à explicação. Vamos lá, meu irmão, minha irmã. Depois disso, Jesus manifestou-se novamente aos discípulos. Já tinha se apresentado 2 vezes como ressuscitado a eles. Não foram eles que o descobriram, que o encontraram, nem que o buscaram. Ele que se achegou para se fazer visível, não para suscitar maravilhamentos em torno a um espetáculo religioso, mas para que eles, discípulos, pudessem entender que o que acontecera lá em Jerusalém e na cruz não era um fim, não era um fracasso, não era nem de longe uma derrota, mas era o caminho vitorioso da exaltação, inclusive, lá na cruz, daquele Filho de Deus que jamais levantou a mão para reagir com alguma violência. Trazia a paz. Foi à procura deles que tinham ido a pescar. Eles eram pescadores antes. Não foram pescar porque estavam precisando de alguma recreação. Não é a pesca recreativa. É o retorno à antiga profissão. Estavam voltando, tinham deixado tudo. Não tinha sido maravilhoso, bom o resultado. Talvez abatidos, inclusive. Voltaram à pesca. E Pedro à frente, quase que puxando a fila dos frustrados. Uma noite toda de trabalho. Lançar a rede, toda uma noite, significa horas e mais horas de trabalho infrutífero. Sem encontrar-se com o Senhor, todas as suas capacidades se tornam nulas, inclusive para a profissão para a qual queriam retornar, já não eram mais eles mesmos. Pescador que não pesca não pode ser tido na conta de um profissional que terá condições de reencontrar-se com o passado. Mas vamos lá. Já amanhecera, Jesus estava em pé na praia e os discípulos não sabiam que era Jesus. Qual é o detalhe de Jesus estar em pé? Qual é o sentido disso? Não poderia estar ele agachado ou sentado? Em pé é o ressuscitado, aquele que dias antes fora pregado na cruz, agora está lá soberano. E amanhecera. Passaram a noite, uma noite infrutífera, pescando. A noite é escura. Nos evangelhos, a escuridão é sempre algo negativo. A luz é sempre algo positivo. Ei-los imersos naquela escuridão, incapazes de projetar sentido para o próprio futuro. É o Senhor que vem até eles.
Eles estão sobre a barca se agita. Para o Evangelho de João, que salienta muito o sentido em linguagem simbólica do mar, o mar, na sua profundidade, é portador das ameaças das potências diabólicas. E lá estão eles tentando ser soberanos sobre aquelas potências. Nada pescaram. Mas é impressionante o que Jesus desde a praia é firme. Pela manhã, a luz está começando a dominar as trevas e expulsá-las. E ele está em pé, soberano, como ressuscitado. E então, é o Senhor. Assim disse um dos discípulos. Pedro, ouvindo dizer é o Senhor, vestiu a roupa e atirou-se ao mar. Caramba, vestir a roupa para atirar-se ao mar, estranho ou muito coerente. Falar de vestir a roupa, nós pensamos na veste, a veste que envolve o corpo. Mas o evangelista não usou esse termo. Lembra quando do lava-pés? Jesus tomou uma toalha, cingiu-se, lavou os pés. Pedro não queria. Aquela toalha recebeu, que aqui recebeu o nome de veste, lá foi toalha. É a mesma palavra, as únicas vezes que esse termo é usado no Evangelho de João, desculpe-me. Então, se lá no lava-pés Jesus despojou-se do manto e cingiu-se para lavar os pés, agora Pedro, que não queria ter os pés lavados pelo Senhor, está ele a vestir-se da mesma veste. Ou seja, é alguém que decidiu revestir-se do mesmo ideário com que o Senhor lavou os pés, e Pedro agora aceitou. O Senhor foi à procura dele. Logo ele, que queria voltar para a pescaria, o Senhor quis encontrá-lo. E ele foi encontrado. Naquele momento ele aderiu, com disposições de ânimo e liberdade pessoal, aderiu ao Senhor Jesus na condição de alguém que, como o seu mestre, ele, Pedro, como o seu mestre, aceitou usar as vestes de quem lava os pés. É este o sentido. Pedro, numa madrugada, tentando voltar a ser pescador, foi alcançado pelo Senhor para nunca mais deixar de ser discípulo. A TV Evangelizar também está no TikTok. Segue a gente por lá. Meu irmão, minha irmã, vamos rezar? Ou vamos deixar, dizendo melhor, que o Senhor venha orar em nós, mediante a sua palavra. Nós acolhemos a sua palavra e a sua palavra se torna oração em nós. É um jogo de reciprocidades. O Espírito Santo de Deus, que estava e inspirava, estava com o autor e o inspirava, com o evangelista, está aqui, quer participar, quer nos ajudar a orar. Mas antes vamos predispor, vamos cuidar das nossas capacidades de concentração e de silêncio, para que seja o Senhor a ter o lugar por excelência na nossa interioridade. Ponha-se numa posição favorável à quietude espiritual, quietude interior. É com esse corpo que temos que vamos orar.
Queira respirar lentamente uma primeira vez, sem pressa. Mesmo que o organismo esteja a pedir de maneira mais acentuada, respiração mais vigorosa, não o faça. Mantenhamo-nos calmas. E é já que o organismo se ajusta. Vamos tentar sentir. Vamos sentir os nossos ouvidos com os olhos fechados. Isso requer concentração. Vamos sentir a nossa garganta sem nenhuma pressa. Tente sentir o coração a bater, a pulsar no seu peito, num dinamismo de vida que nunca cessa, enquanto estivermos neste mundo. E demos o segundo passo agora. Desde a nossa calma interior e desde a nossa quietude, vamos orar ao Pai, movidos pelo Espírito Santo. Vamos, suscitados pela força do seu amor, do Espírito de Deus, vamos pedir que a força do alto invada nossa mente, que ela participe da nossa vida interior, que seja a luz para as nossas melhores capacidades de compreender, que seja a força que oferece à nossa liberdade a adesão a Jesus Cristo. Vinde, Espírito Santo, fazei-nos sensíveis e dóceis à palavra de Jesus Cristo. Fazei-nos atentos à verdade amorosa que Ele revela e quer aproximar-nos dela. Fazei-nos receptivos à força que a palavra comunica, para que nunca nos distanciemos de Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos reler o texto já explicado, resgatando aquelas imagens que o texto ofereceu e que nos ajudam a entrar no cenário. Vamos ver Pedro a dizer aos discípulos: vou pescar. O Senhor já ressuscitara, eles já se encontraram 2 vezes, mas ainda não tinham entendido qual seria o seu futuro. Jesus morreu, ressuscitou, apresentou-se a eles, mas e agora? Lá estão os discípulos, talvez comentando os fatos da ressurreição, dele ter se apresentado, de ter lhes soprado sobre cada um deles, comunicando-lhes o Espírito do ressuscitado. Mas eu vou pescar. Eram já 3 anos que não faziam. Sobem no barco, podemos vê-los subir ao barco, distanciar-se da margem e lá começam a lançar as redes. Uma vez, outra vez, a rede vem e vai, e nada. Vamos tentar vê-los, quase a enxugar o suor na sua testa. As noites no Oriente são muito quentes. E a se perguntar sobre o que está acontecendo, que não apanham peixe algum. Vamos tentar vê-los.
a olhar para a margem e lá divisam alguém que está em pé. Fixam os olhos, tentam reconhecer. Era madrugada, ninguém estaria por lá, a não ser pescadores. Tendes algo a comer, é a voz que ressoa desde a margem, proclamada a voz por aquele homem que está em pé. Tendes algo para comer? Ei-los a responder, aproximadamente a uma distância de 100 metros da margem: não. Uma resposta seca, quase fria, quase indiferente. Um não que traduz frustração. Talvez até com alguma raiva eles dizem que não. Lançai a rede à direita. E lá estão eles a lançar. Não conseguem encontrar uma explicação lógica, a rede está pesada. Os peixes apareceram, a quantidade é grande. E começam a reconhecer aquela primeira vez, quando foram chamados a seguir. Lá estão eles a recordar-se. Era a sua missão, era a sua vocação que era pronunciada anos anteriores. Dela querem fugir agora, e eis que reconhecem: é o Senhor. Vamos tentar vê-los lá naquela barca, muito humilde, muito simples, nada segura. Entreolham-se, lembram do ressuscitado que se lhes apresentou lá em Jerusalém. Eles se recordam de quando foram chamados. Talvez se lembrem até do lava-pés, da Santa Ceia. Um deles diz: é o Senhor. E Pedro se recorda. Pôs as vestes, não as vestes. Cingiu-se da mesma toalha. Ele se recorda do Senhor, que lhe lavara os pés. Outrora lavou-lhe os pés, agora está aí novamente, ressuscitado. Como o Senhor pusera o seu avental, agora é Pedro que o faz. Barca frágil, mar perigoso, mas ele em pé, a olhar para Pedro e para eles todos. Ei-los se aproximando, tente vê-los. E ele a oferecer peixe que estava preparado para alimentá-los. Tudo isso faz recordar a Santa Ceia. Tudo isso faz recordar aqueles ensinamentos do Senhor que lhes dizia da ida a Jerusalém e da necessidade de confiar, de se entregar. Eles até se lembram daquela frase: no mundo tereis tribulações. Agora ponha-se você lá, eu também. Nossa barca, nosso mundo, nossa história, nossas tentações a voltar a pescar como profissão, voltar aos nossos ofícios, sem dar chances para o ressuscitado. Talvez as nossas frustrações, como eles que trabalharam a noite toda. Eu também trago comigo insucessos e tropeços. Mas eles vêm ao meu encontro. Ele está a perguntar o que tenho a oferecer. O que tenho a partilhar com ele que ressuscitou. O que tem ele a pedir a mim, que quero segui-lo. Talvez ele esteja a dizer:
que é para vestir-me como Pedro, daquela toalha, lá do lava-pés, e começar a lavar os pés dos meus irmãos, especialmente aqueles que mais me custa aceitar. Talvez eu possa até dizer ao Senhor quais são os que não aceito, dos quais guardo rancores, por quais motivos. E Ele, o Senhor, estaria a me dizer que passos posso dar. É hora de eu lhe falar, é hora de eu ouvi-lo, é hora de eu me vestir daquela veste que encorajou Pedro a ir até Jesus.